Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso IDC Predictions Brasil 2024. É uma honra estar aqui novamente num evento já tradicional do mercado de TI e telecomunicações aqui no Brasil. Eu sou Luciano Ramos, sou Country Manager da IDC aqui no Brasil e hoje comigo tenho aqui o time de líderes da IDC. Luciano Saboia, diretor de Telecom para IDC América Latina. Tudo bem, Saboia? Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos aí. Muito obrigado pela maravilhosa audiência aí que nós estamos tendo. Obrigado. Valeu. Temos também o Reinaldo Sachs, diretor para a área de Devices da IDC América Latina. Olá, Luciano. Boa tarde a todos. E Pietro Delay, diretor Enterprise para a IDC América Latina. Tudo bem, Pietro? Tudo ótimo. Estou remoto, não estou no Brasil no momento, então se tiver algum ruído, nem podemos reclamar da infraestrutura de telecom brasileira, é de fora, tá? Boa, obrigado, Pietro. Obrigado por estar aqui conosco também. Pessoal, antes de começar o nosso conteúdo, eu quero agradecer mais uma vez pela super audiência e receptividade que a gente teve no evento. É super gratificante ver o quanto o mercado se interessa pelas previsões da IDC. Nós preparamos aqui uma agenda para vocês, onde a gente vai começar dando um pequeno contexto aqui de mercado, visão América Latina, Brasil e prioridades estratégicas. Em seguida, a gente passa para as nossas previsões, as 10 previsões aqui para o Brasil no ano de 2024, e a gente separou um pedaço de tempo no final da sessão para poder responder as perguntas ou dúvidas que vocês tiverem. A gente vai fazer o melhor esforço para responder essas questões durante a sessão. Caso não haja tempo suficiente, a gente se compromete a responder também as questões offline. Então, por favor, ao longo da sessão, fiquem à vontade para interagir pelo chat ou pela caixa de Q&A, enviando as suas perguntas, e ao final a gente separa esse tempo para responder, né? Sem mais delongas, então, vamos ao nosso conteúdo, né? E eu gostaria de começar aqui falando um pouco dessa visão de contexto, né, entre Brasil e América Latina. Acho que todos vocês se lembram do nosso Predictions do ano passado, onde a gente indicou um ano positivo, um ano de crescimento, mas a gente trouxe alguns alertas, né, como, por exemplo, a questão toda ao redor de cloud, onde a gente sinalizou que FinOps seria um tema super importante ao longo de 2023, e de fato isso aconteceu. Por outro lado, a gente também tinha algumas expectativas que acabaram não se concretizando, como o caso do mercado de devices, que acabou performando abaixo da nossa expectativa e trouxe um impacto para a visão de TIC, de TI, de uma maneira bastante significativa, né? No fim, o que a gente viu é que 2023 foi um ano em que as empresas atuaram com alguma cautela, né? Buscaram entender melhor como fariam seus investimentos em tecnologia, em telecomunicações, que projetos iriam priorizar ou não. E a gente vê que 2024 traz também esse clima, mas mostra uma melhor disposição das empresas, né? O que isso significa? Significa que do lado dos provedores de tecnologia, né, serviços, software, infraestrutura, telecomunicações, se as propostas vierem com uma visão clara de qual é o business case, de como isso aterriza nas empresas, as empresas vão ter maior disposição, né, para esses projetos e para avançar com as iniciativas. Eu penso que todos vocês que estão nos escutando aqui, né, devem coincidir com essa visão, que esse ano vai ser um ano realmente de maior cuidado em como o dinheiro vai sendo aplicado e como isso vai se transformar em valor para os negócios, seja para os clientes internos, seja para os clientes externos e para os parceiros de negócio também. Então, aqui é uma visão que mostra que na América Latina a perspectiva é de um bom crescimento para 2024, uma retomada,
né, uma perspectiva neste momento interessante para 2025, a despeito de algumas instabilidades políticas e econômicas na região. O Brasil também vai ter um ano eleitoral agora em 2024, muda um pouco a dinâmica, mas de maneira geral a gente vê um cenário positivo. E eu vou dar o detalhe sobre o crescimento de Brasil mais ao final dessa sessão, né? E quais são as iniciativas de negócio que estão direcionando esses gastos, né, que vão drivar esse mindset das companhias em 2024. A gente vê 4 grandes áreas aqui. A primeira delas, produtividade e automação inteligente, né? A gente está falando das empresas conseguirem fazer mais com o que tem hoje disponível, conseguirem acelerar a entrega de valor para os seus clientes e para os seus parceiros de negócio, e isso muitas vezes vai ser feito através da automação de processos. E a gente está falando de automação inteligente porque a AI passa a ter um papel super importante nessa questão de automação e de produtividade, para agilizar a geração de valor. O segundo ponto, o maior proveito dos dados para as empresas, ou seja, cada vez mais as empresas vão estar olhando para dados, vão se tornar mais data-driven. Isso vai trazer alguns desafios em termos de definir uma estratégia de dados, a gente vai falar sobre isso nas previsões, mas, de fato, os dados têm uma dinâmica importante para a geração de valor e vão ser um grande alvo de atenção das companhias nesse ano. Controle e otimização de custos, que no ano passado não estava, vamos dizer assim, na primeira metade dessa lista de prioridades. Na nossa interpretação, conversando com o mercado, no ano passado, as empresas esperavam ter um benefício em termos de economia com as iniciativas voltadas para a produtividade. Esse ano, dada essa cautela que eu mencionei há pouco, o tema de controle e otimização de custos sobe nessa prioridade. Então, além de trazer soluções que encaixem nas necessidades de negócio, na visão que as empresas têm sobre um determinado tema, é importante também que os provedores de tecnologia consigam mostrar como essas soluções ou como essas tecnologias podem ajudar a empresa a otimizar ou a controlar melhor os seus gastos. E um último tema que é a atração e retenção de clientes. Aqui a gente está falando de todas as ações ao redor do cliente para trazê-lo e mantê-lo engajado, interessado nos produtos e serviços. Então a gente fala desde iniciativas de Customer Experience, mas também a gente fala da ultra-personalização de serviços, a gente fala da aplicação de AI e Gen AI, né, na interação com esses clientes de uma forma mais automatizada, mais escalável, mas ainda assim sem perder a característica, né, de personalização e de humanização. Então, a gente vê uma série de ações que vão acontecendo ao redor da atração e retenção de clientes e que serão alavancadas por essas novas tecnologias também. Então, essas 4 grandes áreas são talvez os grandes drivers, os grandes centros de interesse das empresas, pensando nas iniciativas de negócio que elas vão ter em 2024. E aí, com isso, com esse pano de fundo, a gente começa a falar das nossas 10 previsões. Eu vou continuar aqui falando das primeiras previsões e depois eu vou ceder a palavra para os meus colegas de IDC também comentarem aí sobre os seus respectivos temas. E eu quero começar falando sobre o avanço dos dados na nuvem. A gente tem visto que o universo de dados tem se expandido muito rapidamente. A gente está falando, né, uma previsão da IDC que globalmente, em 2024, o universo de dados no mundo já vai ultrapassar 157 zettabytes, né? Com o potencial de dobrar de tamanho até 2027, em apenas 3 anos. E dentro desse universo de dados, a gente vê que 25% desse volume já está em nuvem e esse volume de dados na nuvem cresce com o dobro de velocidade em relação aos demais. Então, há um movimento claro de avanço dos dados para a nuvem e esse movimento exige que as empresas repensem a sua estratégia de dados e busquem novas soluções, né? Para que esses dados possam realmente se tornar acionáveis, é importante que as empresas estabeleçam e amadureçam a sua estratégia de dados, né? Isso já está claro para 55% das empresas que a gente conversou no nosso estudo IT Investment Trends, que é um estudo que a gente faz todos os anos, no finalzinho do ano, para falar sobre as perspectivas para o ano seguinte. 55% das empresas disseram que
criar produtos e serviços, aumentar a capacidade de personalização, gerar novas fontes de receita, são temas estratégicos que dependem do uso efetivo de dados, dependem do estabelecimento dessa estratégia de dados efetiva. E é por esse motivo também que 41% dessas mesmas empresas que a gente conversou destacam que as tecnologias como AI, Gen AI, né, Generative AI, e Analytics são essenciais para atingir esses objetivos de negócio, né? Como é que isso vai impactar, então, o mercado, olhando da perspectiva de TI, olhando da perspectiva de negócio, né? Para lidar com esse volume crescente de dados, né, as empresas vão acelerar os seus investimentos em soluções de dados na nuvem, soluções para data management, para analytics, para AI e machine learning. Esse é um tema que já há algum tempo vem recebendo atenção. 2023 deu um super refresh nesse tema, né, com todo o hype trazido por GenAI, a gente também vai abordar isso aqui, né? Mas essa velocidade de crescimento, esse interesse não se dá por esse hype, mas se dá sim pela continuidade dessa movimentação dos dados para a nuvem. Integração e interoperabilidade de ambientes híbridos e multi-cloud vão ser essenciais, né, para assegurar que esses dados estejam disponíveis e possam realmente ser efetivados, ser utilizados. Lembrando que no Brasil, predominantemente, as empresas têm um ambiente híbrido que vai mesclar diferentes capacidades. Data center tradicional, nuvem pública, nuvem privada, trabalhando em conjunto, né, e as empresas estão ali balanceando onde cada coisa, onde cada workload vai estar, né? E as áreas de negócio, por sua vez, vão buscar respostas mais rápidas, mais insights, e para isso elas vão ter que trabalhar mais fortemente em parceria com a TI para amadurecer essa cultura de dados, né? Então, a cultura de dados, essa estratégia, ela não vai ser criada só pela área técnica, ela precisa passar também pela área de negócio e trabalhar de mãos dadas. Traduzindo isso em números, a gente está falando que as soluções de dados na nuvem, né, que fazem parte daquele conjunto de soluções que a gente chama de PaaS, né, de Platform as a Service, mas aqui eu estou segmentando só as soluções de dados, né, dados estruturados, não estruturados, integração, analítico, AI, machine learning. Essas soluções de dados na nuvem já vão somar gastos de cerca de 1,5 bilhões de dólares no Brasil em 2024, mantendo essa trajetória de crescimento que a gente vê nos últimos anos. A gente está falando de um crescimento que se aproxima aí de 35%, 40% ano contra ano, né, e deve ainda manter essa jornada, dada a velocidade com que a gente vê esses dados crescendo e a necessidade de extrair valor desses dados. Agora, esse avanço também nas soluções de dados na nuvem, ele movimenta o mercado de serviços de TI, porque as empresas vão buscar consultoria, vão buscar integração, vão buscar suporte para esses projetos que são relacionados com dados. Então, há também uma oportunidade para o mercado de serviços de TI, pensando nesses projetos de dados. A IDC estima que na casa de 1,4 bilhões de dólares também em 2024. Ou seja, a gente está falando de um total entre soluções de dados na nuvem e serviços relacionados a projetos de dados que somam quase 3 bilhões de dólares aqui no Brasil em 2024. Isso me leva agora para a segunda previsão, onde eu vou falar sobre a evolução da AI no âmbito de soluções de segurança, né? Ou seja, a segurança da TI vem incluindo aí uma série de competências e tecnologias que são necessárias para atender às necessidades de negócio, né? A gente vê que os ambientes híbridos trouxeram novos desafios, fizeram com que as empresas tivessem que repensar ali como garantir a segurança de um negócio que não é um perímetro tão bem delimitado como a gente via no passado, né? E essa importância que é dada à segurança da TI, à segurança da cloud, não é uma novidade, a gente já vem falando sobre isso há algum tempo no nosso Predictions, né? O nosso Investment Trends mostra já na série histórica que segurança sempre está ali no topo da pauta. Nesse ano, 50% das empresas apontaram que segurança é um tema estratégico, que eles precisam manter uma atenção constante. É importante destacar, pessoal, quando a gente fala que as empresas colocaram a segurança no primeiro lugar, isso não significa que a maior fatia de dinheiro está indo para a segurança. Isso significa, na verdade, que os dinheiros que foram separados, que foram determinados
para atender as necessidades de segurança de TI, segurança de cloud das organizações, ele provavelmente vai ser intocado, né? No sentido de que ele foi desenhado para aquela finalidade e não vai perder essa prioridade. Diferente de outros temas que, a depender da dinâmica do mercado, de como as prioridades evoluem, do que os clientes demandam, podem sofrer alterações. Segurança, muito provavelmente, dada essa prioridade, o que foi definido como gasto, como investimento, vai ser cumprido, dada essa importância. Agora, do outro lado, a gente vê que existe um avanço exponencial das ameaças cibernéticas. Isso tem motivado a ampliação do uso de AI nas soluções de segurança para aumentar a sua capacidade de detecção, de resposta de ameaças, otimizando o trabalho dos especialistas humanos, né? Só que as realidades aqui das empresas brasileiras, elas são bem distintas, né? Enquanto que nas grandes organizações, quase 95% delas indicam que já têm soluções de segurança que usam recursos de AI, né? Quando a gente olha as empresas de menor porte, só 56% contam com essas soluções. É por isso que a gente está dizendo aqui nessa previsão que as empresas vão precisar estar up to date para não se tornarem alvo, né? E acho que isso traduz bem o que são os principais impactos dessa previsão aqui no mercado. Ou seja, o aumento de ataques direcionados para essas empresas mais vulneráveis vai fazer com que haja uma aceleração por busca dessas soluções inteligentes, essas soluções habilitadas pela AI, né? Especialmente aquelas que são providas a partir da nuvem, né? Então, é esperado que esse ano essas empresas comecem a olhar para essa base de tecnologia que talvez não esteja tão atualizada ou que esteja limitada a um certo tipo de solução, né? Buscando apoio nos provedores, nos fabricantes, para modernizá-las, para passar a utilizar soluções que já estejam habilitadas para lidar com essas ameaças mais modernas. As equipes de TI vão buscar mais fortemente os parceiros de serviços e fabricantes para entender melhor como integrar e otimizar o uso desses diferentes produtos. E uma tendência que a gente já tinha apontado no ano passado, ela permanece válida para 2024, que é a visão de consolidação e simplificação de soluções e recursos de segurança dentro das empresas. A gente sabe que uma empresa de grande porte pode ter dezenas de soluções de segurança e lidar com essas diferentes soluções, manter a equipe preparada para operá-las, integrar, isso tudo pode ser muito difícil. Então, os líderes de segurança, as líderes de segurança, as CISOs, elas vão continuar buscando esse caminho de consolidação, de simplificação e usando a inteligência para que todo o trabalho, né, do time ali humano que acompanha a segurança possa ser simplificado e direcionado aonde realmente interessa. Com isso, o mercado de soluções de segurança aqui no Brasil, ele continua aí com seu crescimento de 2 dígitos que a gente vem vendo nos últimos anos. Em 2024, ele deve atingir algo perto de 1,7 bilhões de dólares aqui no Brasil, a gente está falando de dados de Brasil, e isso representa um crescimento de mais de 16% em relação ao ano anterior. E a gente pode esperar também algumas tecnologias de segurança que são emergentes, que estão surgindo lá fora, ganhando espaço e aterrissando aqui no Brasil, né? Por exemplo, uma visão de Interconnected SaaS Security, que é uma solução, uma visão para tentar minimizar essas diferenças entre credenciais e integrações de serviços SaaS, né, para as empresas que utilizam múltiplos provedores de SaaS, de aplicações de negócio na nuvem. Lidar com essa integração, com a segurança, pode ser desafiador, essas soluções vêm para simplificar. A Identity Fabrics, que também vão olhando para o lado agora da identidade, né? Ou seja, simplificar todo o trabalho de integração de diferentes provedores de identidade, de serviços, né? Para facilitar o controle da segurança, ao mesmo tempo que se facilita também a experiência do usuário no acesso a esses serviços, entre tantas outras tecnologias que vão chegando. Nossa terceira previsão está ligada ao tema de soluções de gestão. As empresas, para garantir a competitividade, garantir a produtividade, elas vão exigir que as soluções de gestão sejam capazes também de orquestrar automação e dados, né? Ou seja, as empresas elas estão cada vez mais interessadas nos dados que são gerados ali no dia a dia da operação. E
quase invariavelmente esses dados passam pelas soluções de gestão, que são os chamados ERPs, né, nas diferentes funções e alcances que essas soluções têm, né? Para vocês terem uma ideia, eu falei daquele universo de dados de 157 zettabytes. Hoje as empresas são responsáveis por 2/3 desse universo de dados, pensando no ano de 2024. E essas soluções de produtividade, que incluem aí também as soluções de ERP, já correspondem a uma fatia de 21% desse total. Ou seja, é um volume de informações muito grande globalmente, né? Esse papel central das soluções de gestão vai fazer com que as empresas busquem capacidades que vão permitir, então, que essas soluções ajudem a tomar decisões mais rápidas e até mesmo automatizadas, seja com supervisão ou não, né? Ou seja, aí entra novamente o tema da inteligência artificial, a AI, né? E a AI já tem um papel consolidado e a maior parte das soluções de nível empresarial, soluções top de linha, já contam com essa tecnologia. Só que até então a gente olhava que isso era muito voltado para os dados que estão no próprio ERP, originados ali no próprio ERP. E agora a gente vai começar a ver esse foco olhando para fora, pensando nessas soluções, sendo capazes de integrar e orquestrar dados de diferentes fontes para trazer uma visão integral de negócio e suportar ali melhor a tomada de decisão. Então, os principais impactos que a gente vê dessa previsão primeiro, as áreas de negócio demandando mais recursos para suporte à decisão dentro dessas aplicações, que sejam baseados na totalidade dos seus dados, e não só naqueles dados que são ali transacionais, que passam pelos processos, ou seja, querem a inteligência tradicional que o RP já trazia, as soluções de gestão já traziam, junto com uma visão mais holística do negócio e outros elementos que possam ser somados ali. E cresce também a expectativa sobre a entrega de valor da inteligência artificial, né? Ou seja, não é só a inteligência artificial como um cérebro analítico, né? Mas também com a capacidade de interpretar cenários e fazer gestão do conhecimento. E aí, já fazendo um gancho para a previsão que eu vou falar em seguida, é onde a gente vê que tem um grande fit com a GenAI, né? Ou seja, a interpretar cenários e fazer gestão de conhecimento, poder analisar dados rapidamente e trazer de uma forma bastante palatável, né? Qual pode ser o melhor caminho, qual pode ser a melhor resposta, isso é algo que a Generative AI faz muito bem, né? Então, novamente, traduzindo isso para números de mercado, a gente está falando aqui o mercado de soluções de gestão, e aí eu estou falando de ERPs, CRMs, aplicações de planejamento e produção, de gestão de cadeia de suprimentos, esse conjunto de soluções já vai alcançar cerca de 5,6 bilhões de dólares no Brasil este ano. É um mercado grande, é um mercado robusto, e isso representa um crescimento de quase 12% em relação a 2023, né? E o interessante é ver que dentro desse total, a gente já vê quase 590 milhões de dólares que estão associados justamente a essas capacidades de inteligência que estão embebidas nessas aplicações, né? Ou seja, essa fatia de dinheiro vai justamente nessa direção da expansão dessas capacidades, né? E a gente vê também, ao lado disso, as plataformas analíticas e de AI, né? As soluções tradicionais que estão ali criando, né, o Business Intelligence, os Data Warehouses, os Data Lakes, os modelos de AI. Essas plataformas vão somar já cerca de 1,6 bilhão de dólares esse ano e tem uma importância ressaltada num cenário em que claramente as empresas estão se tornando mais data-driven, ou seja, mais direcionadas pelo uso de dados, com maior expectativa do que os dados podem proporcionar para os seus negócios, né? E aí eu falei da GenAI, né? Isso já me leva para a minha quarta previsão, que é, depois do hype, depois de toda essa onda que a gente viu em 2023, é hora da GenAI gerar valor de fato para as companhias que estiverem prontas para utilizá-la, né? Então, AI, no fundo, não é uma coisa nova, né? As empresas já conhecem e utilizam AI há bastante tempo para resolver problemas, identificar oportunidades. Num estudo que a gente fez aqui em 2023, com empresas de grande porte no Brasil, mais de 90% dessas empresas indicaram que tem algum caso de uso que já é habilitado por AI, seja na prevenção à fraude, seja no atendimento ao cliente, seja no planejamento de produção, seja na identificação de problemas operacionais.
Mesmo as companhias de menor porte também já estão tirando proveito da AI, porque essa AI tem sido rapidamente incluída, embebida nas aplicações de negócio que essas empresas consomem. Talvez o grande desafio nesse momento, em relação à GenAI, é fazer costurar diferentes fontes de dados, governança, processos e objetivos de negócio para que essa tecnologia possa efetivamente gerar valor para os clientes internos ou para os clientes externos, né? Então isso passa pelo ponto que eu mencionei anteriormente, de que muitas empresas não têm uma cultura de dados estabelecida, né? Que tem aí uma governança, uma curadoria que assegura confiabilidade dos dados, qualidade dos dados que vão entrar nos modelos de AI. E grande parte das organizações também ainda não tem uma clareza de como garantir a segurança e a inviolabilidade desses dados que vão ser utilizados para alimentar modelos de inteligência artificial. E esse é o principal desafio para boa parte das empresas quando a gente fala de avançar com a aplicação de AI nos negócios. 37% das empresas que participaram desse estudo que eu mencionei indicaram que a preocupação com segurança e com inviolabilidade dos dados é o principal entrave, é o que está fazendo com que elas esperem um pouco mais e comecem a estudar um pouco mais antes de avançar, né? Então, os impactos que a gente espera dessa previsão são, primeiro, as empresas vão ter que se preocupar ainda mais com a qualidade dos dados para continuar evoluindo tanto com a AI, mas também com o Generative AI, e isso vai novamente fazer com que a gente tenha que ter uma estratégia de dados que seja difundida em nível corporativo e que não se limite só ao público de TI. Então vejam que a gente está falando de dados, permeando aqui diversos temas, né, integrando com esse tema todo da AI. As soluções que são habilitadas por GenAI dificilmente são construídas com apenas um provedor, né? Mas sim com um ecossistema de tecnologias que precisa ser explorado pelas companhias para identificar o que faz sentido, quais são os elementos que ela precisa integrar, né, para que se possa transformar dados e inteligência em ações e processos concretos, né? Ou seja, é legal a gente ter um assistente que vai, acelera nossas tarefas do dia a dia, mas como é que eu coloco essa inteligência também para acelerar processos, né? Então, as empresas vão estar buscando esses elementos do ecossistema para integrar junto aos modelos de LLM, junto aos modelos de AI, junto aos softwares de gestão, para conseguir transformar essa inteligência em ações e processos concretos. Com isso, a gente vê uma perspectiva para o mercado de que, apesar de ser um movimento de GenAI aqui no Brasil ainda bastante incipiente, em estágios iniciais, as empresas mais fazendo testes do que efetivamente colocando coisas para avançar, a gente vê que, ainda assim, os gastos com GenAI vão mais do que dobrar em 2024 aqui no Brasil, e o Brasil vai contribuir para que o total desses gastos na América Latina, né, atinja 120 milhões de dólares em 2024. E a gente está imaginando aqui uma curva de crescimento bastante agressiva, pensando em 24, 25, dada o momento, né, de adoção e o momento inicial dessa tecnologia no Brasil e na América Latina. E essa necessidade de acelerar projetos também gera oportunidade para os provedores de serviços, de TI, para as consultorias. Então, é esperado que os gastos com serviços relacionados a AI e GenAI ultrapassem 459 milhões de dólares, quase 460 milhões de dólares em 2024, né? Ou seja, além de todo gasto, todo investimento em torno da tecnologia, há também ali todo o trabalho junto com os provedores de serviços, as consultorias, para definir esses projetos, o caminho e colocá-los em execução. Eu vou passar a palavra agora para o Luciano Saboia, que vai dar continuidade aqui nas nossas previsões. Saboia, é com você. Obrigado, Luciano. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar mais uma vez nossa enorme audiência aí. Muito obrigado por estarem conectados conosco, pessoal. E a quinta previsão destaca o tema de observabilidade, né? Que nome composto esse aí, né? Que nome robusto, observabilidade. E nós estamos posicionando observabilidade como sendo a principal oferta na linha de Managed Service para redes em 2024. E por quê, né? Então, as organizações têm ampliado seus serviços digitais, a receita vinda através de meios digitais, as arquiteturas têm ficado mais complexas e é possível, sim, identificar desvios de desempenho
através das redes, né? Embora isso seja extremamente desafiador e novo até no nosso mercado, e novo de uma maneira geral. Então, a observabilidade constitui justamente nessa estratégia para, a partir da rede, administrar de maneira abrangente o desempenho dos serviços digitais. E isso aí envolve a compreensão por meio da coleta de análise de dados, aplicação de modelos analíticos, implementação de automação e integração e muita ferramenta de segurança também. Então, essa é uma abordagem que vai ser destaque, ela precisa ser massificada em nosso mercado. Uma pesquisa recente da IDC indicou que 60% das empresas associam o tema de observabilidade com gerenciamento e monitoramento apenas, e 1/4 delas só indicou que a coleta e correlação de dados para otimização de desempenho é uma característica do conceito de observabilidade. Quais são os impactos para TI, para negócios e as perspectivas que nós vemos para a observabilidade? Então, no atual ambiente de negócios hiperconectado que nós vivemos, a transformação da arquitetura da rede, as tecnologias, as práticas de gerenciamento, elas vão continuar sendo um imperativo, né? Então, nós vamos ver a expansão de requisitos de conectividade associada com ferramentas de gestão, associado a ameaças de segurança. Isso tudo complica o design da rede e também a evolução da infraestrutura. Então, uma conjunção de dados, automação, integração, postura preditiva, não proativa, mas preditiva, adição de AI, como nós estamos comentando aqui nas predictions anteriores, né, vão formar esse motor robusto para detectar degradações e anomalia nas aplicações a partir da rede. Então, a rede como sentinela da performance das aplicações e da efetividade do tráfego que se deseja. E como perspectivas para o mercado, globalmente nós estamos vendo as soluções, nós veremos, né, as soluções on-premises para gerenciamento de rede passar a perder participação a partir de 2024 para soluções cloud-based, e essas soluções cloud-based aceleram 24,3% ano contra ano até 2027. Só para dar uma referência numérica também, já que nós estamos falando de software, aplicações, né, para o desempenho das redes, somente as linhas de Application Performance e Network Performance devem alcançar aqui no mercado brasileiro uma soma de 210 milhões de dólares. A sexta previsão, também relacionada com redes, está trazendo o tema aí das redes móveis privativas, né, que alcançarão mais verticais de negócios e se tornarão realidade para mais empresas aqui no Brasil. Isso por quê? Porque ela impulsiona os provedores de conectividade que passam a ter um novo serviço a oferecer, né, mais alinhado com as necessidades e requisitos das organizações, gerando novas receitas. Os provedores também buscam monetizar os investimentos realizados na implantação de 5G e eles almejam contratos de longa duração com seus clientes. Então, ao mesmo tempo, para quem utiliza redes, né, para as empresas, isso é interessante porque endereça necessidades de design e de parâmetros de conectividade rede específicos. Ela pode ser customizada, principalmente em casos que há requisito de missão crítica, aplicações de missão crítica, né? E principalmente relacionado também com implantações de IoT, além de proporcionar maior controle e mais segurança, e também significa a contratação de um novo modelo de negócio com características de NaaS, Network as a Service. E como nós vemos o impacto para a TI e para os negócios e as perspectivas? Bom, primeiro que a parte de difundir esse tema, né, o que nós estamos chamando de educação, vai ser essencial, né? Então, um estudo recente aqui da IDC, na América Latina, com a amostra do Brasil, revelou que 48% dos líderes de TI das empresas já foram abordados pelo tema de redes móveis privativas, mas só 6 nos indicaram que tem conhecimento profundo sobre esse tema, ou seja, nós vamos precisar levar muito mais o tema de redes móveis privativas para os clientes. E o aumento do desempenho, ampliação de recursos,
segurança, gestão de rede, alcance de conectividade onde uma oferta tradicional não chegava, não tocava, foram os principais fatores aí para mais de 50% das empresas como motivadores para a adoção de redes móveis privativas. Perspectivas para o mercado brasileiro. Então, novas implantações de redes móveis privativas em 2024 devem superar aí 220 milhões de dólares somente nas linhas de infraestrutura wireless, serviços profissionais e serviços gerenciados. Porém, uma ressalva que nós fazemos aqui, uma indicação, é que a falta de um ecossistema que ofereça soluções fim a fim é uma crítica comum dos clientes, né? Então, tornar concreta essa oferta vai ser um fator chave para massificar as redes móveis privativas. A sétima previsão é uma conjunção de crescimento de IoT, infraestrutura automatizada e dados cada vez mais próximos da origem. Então, dos 157 zettabytes que o Luciano comentou aqui no início da nossa apresentação, que nós vamos chegar até o final do ano de 2024, 60% deles estão concentrados nos endpoints ou em uma camada de edge, né? Cada vez mais próxima da origem, mais próxima de onde os dados são gerados. E para uma parcela de tráfego de IoT, né? Estudando, analisando especificamente o IoT, essa razão é maior ainda, chega a 76% do tráfego correspondendo aí na soma de endpoints com edge. Então, nós temos arquiteturas centradas em nuvem, né, que vão exigir da infraestrutura cada vez mais recursos altamente automatizados como facilitadores da transformação e da agilidade dos negócios digitais, né? E essa automação envolve computação, seja ela dedicada, em nuvem ou em edge, envolve armazenamento, storage, envolve as redes também. E a conjunção de tecnologias como Wireless LAN, SD-WAN, SASE, pensando aí em recursos de segurança da informação 5G, elas vão endereçar novos casos de uso de IoT, requerendo da infraestrutura e da conectividade ainda mais disponibilidade, segurança e eficiência, né? Não é? Então, uma reação aí da infraestrutura, uma adequação da infraestrutura com alto nível de automatização. E segurança, já que a gente está tocando em segurança, aparece como um critério mais importante na escolha de um provedor de serviço para projetos de IoT para 54% das empresas brasileiras em uma recente pesquisa da IDC. Quais são os impactos para TI para negócio que nós vemos? Então, fabricantes precisam continuar colaborando estreitamente com provedores de conectividade para melhor atender às necessidades dos seus clientes. Nós temos diversas modalidades de provimento, né? Então, oferecer as opções que estão em linha com os desafios operacionais das empresas, da capacidade financeira delas, do modelo de negócio, isso adaptável vai criar soluções personalizadas que nós precisamos e também, claro, ajudar os clientes a identificar casos de uso viáveis, apresentar casos, estudos de casos reais, continuará sendo chave, né? Para 5G, por exemplo, os use cases ainda são muito incipientes, o que deixa o mercado, de alguma maneira, aí observando o que pode vir pela frente. Perspectivas. Então, uma pesquisa recente da NDC indicou que agora, em 2024, 50% das empresas estarão em estágio de planejamento ou provas de conceito para projetos de IoT. 34% das SMBs, né, pequenas e médias empresas, pretendem adotar soluções de IoT nos próximos 2 anos em suas atividades de negócio. Para a Vertical Governo, esse número foi de 50%, também numa pesquisa recente nossa. E espera-se um crescimento expressivo em 2024, com o mercado brasileiro alcançando a marca de IoT, no mercado de IoT, de 1,7 bilhão de dólares, somando aí as linhas de hardware, software, serviços e conectividade.
Agora eu quero passar a palavra aqui para o Pietro, para a nossa 8ª previsão. Pietro. Obrigado, Saboia. Boa tarde a todos. Vou continuar o que o Saboia estava apresentando aí. Por quê? O que a gente vê no passado, Edge era um tema mais voltado, sei lá, talvez a CDN, distribuição de conteúdo, né, que você tinha algo num centro e queria fazer chegar até as pontas. O que a gente está vendo agora é o contrário, né? O Edge tomando mais importância como uma área de processamento que está mais próxima ao lugar onde a informação é gerada para depois enviar para o centro, né? E isso tem várias razões, né, do porquê do crescimento da importância. Um deles é o próprio tema da produtividade. O Luciano Ramos apresentou isso no começo, né? Quase 47% das empresas no Brasil colocam a produtividade como uma das principais prioridades. E para você fazer isso, você tem que. Uma das saídas é automatizar processos. Isso pode ser feito da forma tradicional ou até com apoio de AI. Mas, de qualquer forma, vai exigir um ciclo mais rápido no processamento da informação. E no caso das pontas, não tem muito jeito, né? Você tem que preparar essa informação antes de mandar para o resto do ambiente corporativo, para soluções híbridas e até multinuvem, né? Então, esse processamento que é feito nas pontas, ele passa a ser mais crítico e exige uma maior agilidade. Uma, inclusive, das razões para esse processamento nas pontas, que pode incluir a IoT, que o Saboia estava falando, é a geração de modelos, né, os tais foundation models, de Large Language Models, com as informações internas para treinar, né, o modelo. E aí não tem muito jeito, né? Tem que ser feito local, né? Você não vai desovar toda essa informação para um lugar central. Então, tem demandas hoje já exigindo mais nas pontas. Um ponto importante disso é que a gente vê que está acelerando, está dando mais ênfase no tema da borda, a integração entre OT, Operation Technologies, né, e IT. Eu vou tocar isso, inclusive, na próxima lâmina. Tá? Por outro lado, se a demanda cresce, a oferta também se mexe, e a gente está vendo ofertas interessantes. As soluções para borda, soluções edge, que você consegue encontrar no mercado, elas estão mais completas. Antigamente, para borda, você comprava o hardware, integrava todo o hardware, tinha que sair para arrumar o software, tinha que procurar alguém para instalar. Hoje, você vê soluções já completas, disponíveis, que te agilizam não só o tema de implantação, que é uma parte do tempo, do custo para subir uma solução, mas também a própria automação da solução, com simplificação de gestão, atualização tecnológica e modelos dinâmicos de pagamento. Então, a gente vê isso sendo provido não só pelos players tradicionais de hardware, mas também por players de serviços e até mesmo players de nuvem com ofertas bem montadas para o ambiente de borda. Na próxima lâmina, a gente explora um pouco, então, quais são os impactos para TI para negócio, e a gente vê que algumas verticais, como é o caso de petróleo, gás, manufatura, que o Brasil é bem expressivo nisso, a gente tem uma participação importante, né? E mineração, que vem crescendo, né? O próprio tema de carros elétricos, que no exterior já tem um ritmo interessante, que exige baterias, que exige lítio, tá alavancando também o tema de mineração, como o próprio Saboia falou, o IoT no agronegócio, que tem desempenhado fantasticamente para o país. Tudo isso força as empresas a trabalhar com Edge. Mas o forçar tem que ser planejado, porque se a gente cria um ambiente Edge, sem um planejamento de integração com o corporativo, híbrido e multinuvem, a gente vai acabar, por inércia, né, criando silos. E isso é a pior coisa que tem para um ambiente de TI e principalmente para geração de informações para AI.
Para o mercado tem algo bem interessante, né? A gente saiu já da discussão CAPEX-OPEX. Hoje, o que os CEOs, os donos da empresa esperam de TI é um custo dinâmico, ou seja, variável, e o legal é que as soluções Edge também estão chegando com opção de custo dinâmico, de pago pelo que uso. E isso facilita a montagem de business cases para aprovação dentro das corporações. Com isso tudo, a previsão que a gente tem para Brasil é que o ambiente Edge, aí já falando de um ambiente Edge, não de um equipamento Edge, mas uma solução Edge com hardware, software e serviços, devem absorver no Brasil até 2025 por volta de 4 bilhões de dólares, né? Então, é algo que vai ajudar bastante a nossa implementação de novas soluções e novos modelos de negócio. Com isso, para esticar o ambiente ainda mais para as pontas, eu vou aproveitar e passar aqui para o Reinaldo Saques. Obrigado, Pietro, e obrigado à audiência que está aqui com a gente. A ideia é fazer esse link, né, com os devices, já que é um mercado que seguirá enfrentando desafios agora em 24, mesmo após um 23 com muitas dificuldades e uma desaceleração. Acho que é importante só mencionar que quando aqui nessa apresentação a gente está mencionando devices, eu estou incluindo desktops, notebooks, tablets, smartphones, impressoras multifuncionais, monitores, wearables, ou seja, um grande conjunto de produtos que estão englobados aqui, que tem suas dinâmicas assim, muito conectadas quando a gente aponta as previsões, justamente pelo fato de que esse mercado ainda tem um direcionamento muito grande para B2C, ou seja, as vendas para pessoa física, e no ano passado os varejistas enfrentaram certa dificuldade, grandes redes com algumas em recuperação judicial, outras com grande desaceleração ou desvalorização financeira, o que fez com que elas tivessem todos os mecanismos para encurtar o tamanho dos estoques. E a gente soma a esse fator uma diminuição no apetite de compra dos consumidores. Então, todos esses fatores fizeram com que o ano tivesse muitos desafios e influenciam também a movimentação agora em 24. Justamente porque a gente podia pensar em alguns fatores como de influência externa. Muito se falou sobre, puxa, será que com guerra, impasse ainda evidente entre Estados Unidos e China, a gente poderia ter algum tipo de impacto em falta de produto ou falta de componente? Não foi esse o cenário. 23 não houve falta de componentes, na sua maioria, aí eles chegaram com certa tranquilidade, atendendo aos pedidos da indústria, porém, houve um ajuste global e a gente pode afirmar que, produto a produto, o custo dele subiu durante o ano. Mas olhando para uma influência interna que afetou o ano passado, e que, obviamente, permeia toda a nossa engrenagem aqui para esse ano de 24, as incertezas no varejo, como eu falei, que ainda representam a maior parte das vendas, devem frear um pouco essa evolução de vendas para o B2C, justamente porque esse ecossistema de varejo ele é importante, mas o que também pode ser considerado aí dentro? A mudança do comportamento do usuário. Você ter um varejo mais fraco influencia o mercado? Sem dúvida, mas quando você muda a razão de compra do usuário, que tinha uma substituição dos seus dispositivos, sejam eles computadores, tablets ou smartphones, numa taxa muito maior lá atrás, há 2, 3 anos atrás, agora alongadas essas substituições, você desacelera a indústria como um todo. Então, nesse cenário, quais são os impactos que a IDC visualiza agora para 24? Justamente a continuidade nessa questão de mudança do hábito de compra, dos hábitos de compra do usuário, sem dúvida colocam um freio na parte B2C e por essa razão
tem um impacto geral em toda a área de devices. Mas também a gente faz a ressalva de que existe a possibilidade de um volume expressivo pelo terceiro ano consecutivo aí de vendas de produtos ilegais. Então, isso também tem afetado a indústria, uma preocupação de muitas das entidades e fabricantes aí conectados com o mercado de tecnologia. Se a gente for isolar um pouquinho a parte B2B, né, já falamos um pouco do B2C, falar um pouco do B2B, temos aí mais um foco e esperanças de que compras federais ou estaduais voltem a acontecer com um pouco mais de previsibilidade e força, já que esse ano, com eleições municipais, não devem exigir tantos novos produtos ou tantas novas compras. E na área de vendas corporativas, a expectativa é que realmente ocorram as compras programadas por parte das grandes empresas e aquela razão de no SMB se quebrar, eu compro alguma coisa, senão não vou investir tanto nesse tipo de produto. Agora, trazendo isso para impactos de mercado e trazer um pouco de números para vocês, esse mercado de devices deve somar aí 17,2 bilhões de dólares agora em 24. Isso representa um 0,3% de queda, 0,3% de queda em relação ao número ajustado de 23. E por que um número ajustado? Porque na previsão do ano passado, a estimativa do mercado e nossa da IDC era de um número maior. E ele foi sendo dilapidado ao longo dos trimestres com todas essas razões de desaceleração do canal e do ímpeto de compra dos usuários. Então, nesse ano, as expectativas somam aí 9,8 bilhões de vendas de smartphones no Brasil, computadores na casa de 4,9 bilhões, quase 700 milhões de dólares de wearables, 670 milhões de impressoras e 570 milhões de tablets. Mas acho que eu queria buscar continuar esse link, né, trazendo a próxima e última previsão que a gente tem, e ela conecta muito com praticamente todos os pontos aí mencionados pelo Ramos, pelo Saboia e pelo Pietro, nos quais a gente sempre aponta o AI Everywhere, e a gente pode dizer que eles chega com força no mundo de devices. Deve ter ampliar e fortalecer as tendências de atualização da base instalada do segmento corporativo, mas não dá para fechar os olhos de que o AI chegou nos devices. O ano passado falava-se muito de software, de outras áreas da área de infraestrutura, outros segmentos da área de infraestrutura, mas agora eles chegam com grande força na parte de dispositivos. Seja na questão de um assistente pessoal já conectado ao notebook, um AI fazendo uma gestão melhor do consumo de bateria e, obviamente, aumentando a autonomia do dispositivo, ou um link que é bastante interessante, que assim, o AI pode gerenciar os atributos de segurança, melhorando aí e conectando melhor a questão dos endpoints e das bordas com todo o investimento que já foi realizado nos últimos anos para software, para ERP, para segurança de rede, que foi mencionado ao longo da apresentação. Então, alguns dos benefícios que já vemos e estamos vendo ao longo dessas primeiras semanas e no primeiro mês do ano, justamente estão relacionados a um smartphone com alguns atributos de AI que podem estar relacionados à foto, a search, a uma série de coisas mais de melhoria do produto. Quando você olha para o tablet, para tablets e as linhas que estão sendo lançadas, fala-se muito sobre autonomia de bateria e os atributos de segurança. Da mesma forma, com processadores lançados aí para linhas de notebooks, com o objetivo de melhorar a performance, melhorar a segurança, melhorar a autonomia e muitos outros atributos, como de câmera, de áudio, né? Você gerencia vários atributos do notebook e torna a vida do funcionário, do colaborador mais produtiva. No mundo de impressoras, a gente fala de documentos com maior qualidade, consumo de toner ou tinta mais conscientes, consumo menor de energia, isso também é bastante interessante. Temos aí agora o hype de AR, VR voltando à mídia, fala-se muito sobre esses dispositivos, mas na visão da IDC, esse dispositivo ainda tem muito a melhorar em algumas verticais, especificamente da indústria, que nesse ambiente corporativo
tem a se ganhar muito com esse tipo de dispositivo. Mas olhando para impactos nisso no Brasil, a gente fala, a intenção aqui é justamente colocar os pés no chão e aterrissar um pouco esse vislumbre de novos lançamentos. Será que isso vai modificar o mercado, vai fazer com que todos impulsionem as compras? Não é assim que a gente vê nesse primeiro momento. Então, o AI embarcado no dispositivo deve impulsionar as vendas, sim, mas ao longo dos próximos anos, né, melhorando até um pouco mais as vendas a partir de 26. O que se vai identificar até lá, principalmente no mercado corporativo, são POCs, testes, né, provas de conceito, testes, e o mercado corporativo buscando identificar se realmente esses atributos fazem jus a toda essa essa luz que está sendo colocada em cima desses atributos de performance. Então, se a gente buscar aí dois dos pontos as previsões globais dos Connected Devices que a IDC publicou no final do ano passado, apontam aí que para os computadores, aí 80% dos novos PCs comercializados incluirão mais um chip, né, algum componente de silício voltado para AI que deve ter como principal atributo a melhoria de produtividade, diminuição da latência, já que conecta um pouco com o que o Pietro falou de LLM. Então, esses modelos vão ser calculados já com um auxílio no próprio dispositivo antes de chegarem à nuvem. Então, todos esses atributos fazem a diferença. E quando a gente olha na parte que até 27, aí os dispositivos móveis robustos, a gente fala dos smartphones rugged, eles também terão dispositivos de AI para aumentar a produtividade. Então, essas previsões lá, globalmente, a IDC está alongando um pouco isso, não se fala muito de 24. Então, impactos para o mercado em 24, se espera, sim, lançamentos desses produtos, mas justamente a ideia é aterrissar um pouco essa informação. Os fabricantes apontam, os lançamentos serão em produtos premium num primeiro momento, e ao longo do ano, nos próximos anos, eles vão caminhando para os dispositivos de entrada. E para mencionar um pouco de números, o que é um notebook premium? É um notebook acima de $1.500, e esse grupo de produtos representa menos de 7% de todos os notebooks vendidos no Brasil. O que é um smartphone premium? Um smartphone acima de $800, que hoje tem uma representatividade de menos de 6%. Então, por mais que esses dispositivos sejam influenciem e incentivem a substituição, chamando a atenção, a representatividade deles ainda é pequena. Mas acho que com isso eu finalizo a minha parte e devolvo a palavra para o Ramos para as considerações finais. Obrigado, Saques. Obrigado a todos que permanecem conosco aqui na nossa sessão. Finalizando aqui de uma maneira bastante rápida, para a gente poder tomar algumas das perguntas que chegaram aqui por Q&A, por chat. Obrigado a todos que estão contribuindo, participando. Aqueles que a gente não conseguir responder agora, a gente busca responder offline também. Mas essa é a nossa previsão para o crescimento do mercado de TIC e as suas diferentes fatias em 2024. A gente está falando de um crescimento de TIC, né, somando TI e telecomunicações, na casa de 5,2%, que ainda é um crescimento acima do crescimento econômico que a gente vem vendo no Brasil nos últimos anos. Se a gente separa TI e telecom, a gente vê TI um pouco mais rápido, a 6,4%. Aqui a gente vê ainda um impacto vamos dizer, negativo do lado de devices, com a estagnação que o Sacks comentou, vê um impacto mais positivo, olhando para o lado de infraestrutura, incluindo infraestrutura em nuvem, né, puxando para cima. Então, 6,4 é a previsão. Serviços de telecom, 3,4, isso também continua sendo puxado por dados fixos, dados móveis. E quando a gente olha a fatia que a gente chama de TI B2B, ou seja, o consumo de TI das empresas, aqui a gente está tirando o que seria o consumo da pessoa física, então tira uma grande fatia de devices e tudo mais, a gente está falando de um crescimento de quase 9%, 8,7%, e aqui, além do avanço de infraestrutura, tanto tradicional como em nuvem, a gente vê também as aplicações SaaS e PaaS fazendo
uma participação importante, e os serviços de TI também retomando o crescimento e acelerando em 2024. Bom, pessoal, a gente agradece enormemente pela presença de vocês aqui hoje no nosso evento. Quero deixar aqui a nossa agenda de eventos para o Brasil e para a América Latina em 2024. Muita coisa bacana acontecendo. A gente tem agora em março o nosso Fórum de Infraestrutura e Cloud. Teremos um evento de segurança, de inteligência artificial. Sugiro vocês que acompanhem a nossa agenda. Todos que se inscreveram vão receber aí um link para responder uma pesquisa sobre o evento, baixar o material de hoje para que vocês possam ler com calma, referenciar aí nos seus trabalhos internos, enfim. E espero que a sessão tenha sido proveitosa para vocês. Meu muito obrigado mais uma vez e espero vê-los todos na próxima. Um abraço. Tchau.